Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Estamos estudando essa revista, terceiro trimestre da Escola Bíblica, a Igreja em Jerusalém. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Essa lição será ministrada no dia 21 de setembro de 2025. Hoje nós não vamos ter somente uma aula, hoje não é só mais uma aula bíblica. Hoje a minha intenção é acender uma chama missionária no seu coração. Porque a igreja que Cristo estabeleceu, a igreja que Cristo fundou, ela não é uma igreja estática, não é limitada, não é passiva, mas ela é viva, pulsante e enviada. Jesus enviou a sua igreja em 2 lugares nas Escrituras. Em Marcos 16 e 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E em Mateus 28, ide por todos os povos, fazendo discípulos e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ensinei, que eu vos falei. Então, a igreja, ela é uma igreja essencialmente missionária. Portanto, nós vamos deixar claro hoje em 3 tópicos que a igreja precisa ser missionária. A igreja precisa se despertar para o trabalho missionário. Onde começa o trabalho missionário? Fora das portas do templo. Dentro do templo, nós nos alegramos, nós cultuamos, nós contamos as nossas experiências vividas fora das portas no trabalho da evangelização. A obra principal da igreja é o trabalho da evangelização, não é outro. A obra da igreja não está dentro do templo, a obra da igreja está fora do templo. Hoje nós temos 3 tópicos para percorrer. O primeiro, a igreja com consciência missionária. Essa igreja é aquela que entende que evangelizar não é uma opção, mas é uma ordem. Porque Marcos 16 e 15 é uma ordem. O verbo, o tempo gramatical, o tempo do verbo nessa frase é imperativo, é uma ordem. Ide vós, ide por todo mundo. E o segundo tópico, uma igreja com visão transcultural. É aquela que rompe barreiras e alcança povos, línguas, nações com o amor de Cristo. Missão, eu já falei para vocês aqui em outras aulas que a minha formação, a minha imersão do meu mestrado em teologia é em missiologia. E em missiologia nós aprendemos que evangelização é aquela que nós fazemos ao redor da igreja, é aquela que nós fazemos no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, ou seja, dentro da nossa cultura. Essa é a divisão técnica, tá bom? Uma palavra por outra não vai fazer muita diferença, mas tecnicamente nós dividimos assim. E missão é aquela que nós fazemos transculturalmente, fora das portas da nossa cultura, para outro idioma, para outro povo, tá bom? Então, evangelização é cultural, é dentro do nosso idioma, nos nossos costumes. Missão é transcultural. Então, na missiologia a gente divide dessa maneira. Terceiro tópico que nós vamos estudar na aula de hoje é uma igreja que forma discípulos. Então nós vamos entender hoje que além de pregar o evangelho, ganhar almas, nós precisamos ensinar essas almas, discipular. Por isso Jesus deixou para nós 2 ides. Um ide pregai e um ide e ensinai. Então a gente prega, mas a pessoa vai ficar como? Né? Então sempre que for possível pregar e discipular, ensinar, doutrinar, ensinar as escrituras, é necessário fazer isso. E a escola bíblica é um departamento muito especial para isso, é exclusivo para isso. Hoje em dia nas nossas igrejas, a gente tem o costume, a gente tem inclusive, né, um ano de trabalho com novos convertidos, que se chama DINC, Departamento de Integração de Novos Convertidos, né? Nas Assembleias de Deus tem esse nome, esse departamento. Ele é importante, porque a pessoa se converte e ela começa então a aprender as doutrinas básicas do Evangelho. Depois ela se batiza, quando estiver pronta, começa a fazer parte do corpo de Cristo de forma formal. Então, esses são os ensinamentos básicos da fé cristã. Isso é muito necessário, isso é discipulado. Depois, a escola bíblica vai continuar fazendo isso com muita categoria. Eu estou aqui para ajudar vocês.
Se nós queremos então uma igreja avivada, uma igreja que vai impactar o mundo, nós precisamos começar por aqui, amando missões, entendendo que o papel principal da igreja é missão. Jesus saiu do seu lugar, da direita do Pai no céu, e veio se entregar pela humanidade para salvar a humanidade. Às vezes que a gente viu Jesus gastando tempo dentro da sinagoga ou lá na porta do templo e tal, ele estava ensinando, ele estava doutrinando. Mas o trabalho de Jesus mesmo era no meio do povo. Tanto que foi criticado por se relacionar com cobradores de impostos, com prostitutas, com gente da classe mais baixa. Mas era isso que ele queria. Ele disse que não veio salvar quem já estava salvo. Ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. O relacionamento de Jesus, então, era com as pessoas que estavam perdidas, que estavam sem Deus, sem orientação, sem saber como servir a Deus. Esse deve ser o papel da igreja. Eu já falei aqui em outras aulas, só relembrando agora como um ponto importante de missões, se você estiver indo para o templo e você se deparar com alguém que está em necessidade, que está precisando ouvir o evangelho, é muito melhor você se deter ali com aquela pessoa e não ir para o culto do que ir para o culto. Indo para o culto, você vai estar no meio de gente salva. Ali, falando com aquela pessoa, pregando para aquela pessoa, socorrendo aquela pessoa, você vai estar falando com gente necessitada. Então, esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é congregar. O papel da igreja é testemunhar. Testemunhar para salvo? Para crente? Não. A gente tem que testemunhar. Esse testemunhar é testemunhar o evangelho, tá bom? Não estou falando de testemunho de vida. Estou falando de testemunhar a pregação do evangelho. É para quem está perdido. Tá certo? Então hoje a gente tem 3 objetivos, que é destacar, enfatizar e valorizar. Nós vamos destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva, como que a dispersão, como que a perseguição favoreceu a expansão da igreja. A gente vai destacar isso. A gente vai enfatizar a importância da contextualização da mensagem do evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder a essência. Isso aqui vai ser importante. E a gente vai valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e manutenção da identidade da igreja. A igreja perde a identidade se o ensino não for continuado. Eu percebo, por exemplo, que me converti em 1986, eu percebo que aquela igreja daquela época não existe mais. A igreja que existe hoje é completamente diferente daquela de antes dos anos 80, 90. Essa igreja de hoje, ela criou suas próprias regras. Muitas denominações hoje criaram suas próprias regras, romperam com aquela igreja que era mais tradicional e hoje vive suas próprias regras. Então, quando o ensino fragmenta, aí a identidade começa a ser perdida. Um outro fenômeno também que aconteceu desde a minha conversão até hoje, o que já são 39 anos, foi que muitas pessoas não quiseram permanecer debaixo de autoridade e foram abrir seus próprios ministérios. A abertura de novos ministérios tem muitas razões, né? Às vezes a pessoa é mesmo colocada para fora da igreja por motivos que eu não quero discutir aqui. Às vezes a pessoa tem mesmo o sonho de ter um ministério próprio, então ela vai abrir um ministério próprio. Às vezes é por rebelião. São muitos os motivos. Eu não quero julgar nem discutir os motivos. Mas o que eu quero dizer é que, por tantos motivos, se abriram muitos ministérios. Hoje no mundo a gente tem mais de 37 mil denominações. Se você pesquisar aí na sua cidade, meu Deus do céu, aqui na minha cidade tem mais de 350, da última vez que eu fiquei sabendo, mais de 350 ministérios registrados. Então, é muita coisa, né? Isso é bom e é ruim. É bom porque cada um vai se empenhar mais por testemunhar e pregar o evangelho. É ruim porque gera confusão na mente de quem ainda não é crente, de quem ainda não serve Jesus. Por que tantas denominações, se Deus é o mesmo? Não é isso que eles falam? Então, tem ponto positivo e tem ponto negativo. Nossa palavra-chave de hoje, então, é missão, né? Hoje a lição vai tratar exclusivamente de missão. O texto áureo. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos 11 e 20.
Segundo o que a gente tem na leitura bíblica em classe, inclusive a leitura bíblica em classe está em Atos 11, do 19 ao 30. Nos versículos 19 e 20 da leitura em classe, a gente percebe que esse eles aqui, e havia entre eles. Quem são esses? Quem são esses eles? São aqueles que foram dispersos. A igreja que foi dispersa por causa da perseguição que se iniciou com a morte de Estevão. Esses eles, então, eram aqueles que foram dispersos por causa da perseguição. E alguns varões de Chipre e de Cirene também estão entre esses eles, que também são perseguidos. Então, a igreja, sendo perseguida, ela começa, então, a anunciar o evangelho. Porque a igreja estava muito bem, estava acomodada em Jerusalém. A perseguição, então, surge praticamente como uma ferramenta de Deus para a expansão do evangelho. Vamos marcar uma diferença entre missão hoje e missão ontem? A missão hoje, ela é programada, ela é custeada. Os missionários são enviados propositalmente para essa ou para aquela cultura. O missiólogo traça o mapa e o missionário vai. Vou deixar esse vídeo aqui para você entender a diferença entre missionário e missiólogo. Você vai gostar desse vídeo, é um vídeo muito importante. Então o missiólogo traça a estratégia e o missionário é enviado pela igreja, custeado, sustentado, e ele vai para o campo missionário. A missão hoje, então, é programada, ela é proposital. Ela é configurada antes de acontecer. Na época da igreja primitiva, não. Foi um improviso completo da parte da igreja. Da parte de Deus era um programa. Da parte da igreja foi um improviso completo. Por quê? O que aconteceu com a igreja? Ela começou a ser perseguida aqui na cidade de Jerusalém, então ela saiu dali, porque senão ia morrer, né? Eles estavam escapando por suas vidas. Saíram daquele lugar então, e sabe o que acontece com a pregação do evangelho? Quando o evangelho está dentro de nós, quando nós realmente aceitamos Jesus como Salvador, quando o evangelho está pulsando dentro de nós, não tem como não testemunhar, não tem como não pregar. Então, havia entre eles alguns varões de Chipre, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, pregaram para os gregos. Eles foram, então, o evangelho estava pulsando dentro deles, eles queriam anunciar Jesus, dividir Jesus com outras nações, com outras pessoas, e foi isso que eles fizeram. E o texto áureo marca o momento mais importante da igreja, porque nesse momento aqui é o momento em que o evangelho sai do grêmio judaico. Grêmio, povo, formação, associação. O evangelho sai de dentro da sociedade judaica e alcança outros povos. Os primeiros são os gregos. Aqui é grego mesmo, viu? Tinha judeus de língua grega, mas aqui o evangelho começa a sair para os gregos de língua grega, nativos mesmo, ainda pagãos, não convertidos ao evangelho. Então é um marco especial na obra da igreja, porque aqui a igreja começa a fazer missão transcultural. O que é a missão transcultural? É aquela que vai além da cultura. Além da, transcultural, além da cultura. Ou seja, é o evangelho que sai da nossa cultura e vai para outra cultura. Então, do ponto de vista missiológico, isso é missão na prática. No tópico de número 1, a gente tem uma igreja com consciência missionária. No item 1 do tópico 1, o evangelho para além da fronteira de Israel. Foi o que eu acabei de comentar no texto áureo. O texto áureo é importante porque ele registra o momento em que o evangelho vai além da fronteira de Israel. Item 1, então, Lucas abre essa seção aqui do seu livro de Atos, fazendo referência aos cristãos que foram dispersos pela perseguição que sucedeu depois da morte de Estevão. Então eles caminham até a Fenícia, Chipre e Antioquia. A gente tem isso em Atos 11 e 19. Essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos 8, de 1 a 4, que narra o início da perseguição em Jerusalém que gerou essa dispersão cristã. Então, por que Deus permitiu essa perseguição? Para que a igreja saísse do seu lugar comum, para que a igreja fosse. Lembra que eu tracei a diferença entre missão hoje, missão ontem? Missão hoje é programada. Hoje em dia, queridos, nós temos uma teologia de missões. Até 1980, a gente ainda não tinha uma teologia de missões estabelecida. Eu vou deixar aqui na descrição
E vou deixar aqui no card um vídeo para você explicando tudo sobre a teologia de missões. São 3 vídeos seguidos. Essa minissérie de 3 vídeos que eu vou deixar para vocês no card e na descrição se chama Visão Geral de Missiologia. Então é uma descrição rápida e objetiva de como a teologia de missões ganhou lugar na igreja, no seio da igreja. Então, do mesmo jeito que Filipe, guiado pelo Espírito Santo, desceu a Samaria e pregou o evangelho ali, esses outros aqui, que aparecem no texto áureo, eles também, sendo dispersos, na dispersão, eles começaram a pregar o evangelho. Ou continuaram a pregar o evangelho. Né? Aí a gente tem aqui então o item 1, o evangelho além das fronteiras de Israel. Isso aqui é um momento muito importante da igreja, porque foi nesse momento que a igreja saiu do seu lugar comum e começou a pregar o evangelho. O povo de Deus era sediado em Jerusalém por causa do templo. Né? O templo era a sede da adoração, mas isso era durante a lei. Né? Na lei e nos profetas, o templo era o centro. A presença de Deus estava sediada no Beit Hamikdash, no templo, na casa da santidade. Mas a partir da inauguração da igreja, a partir de Atos 2, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, depois ser-me-eis testemunhas, né? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava falando para a igreja que a igreja entraria em movimento. E é nesse momento aqui. O evangelho sai, então, das fronteiras de Israel. Num paralelo, queridos, é o que tem que acontecer conosco. A igreja está muito templária. A igreja está muito dentro do templo. A igreja precisa sair para fora das portas. Existe uma reivindicação muito forte dos pastores para que a igreja esteja no templo, mas a gente vê pouca reivindicação para colocar a igreja fora das portas trabalhando. É necessária evangelização. Outra coisa que missiólogos defendem, eu sou missiólogo, outra coisa que missiólogos defendem é que a responsabilidade da evangelização não está na mão de um grupo dentro da igreja. A responsabilidade missionária não está na mão de um grupo de evangelização dentro da igreja. Esse grupo existe porque tem gente dentro da igreja que realmente o coração pulsa por missões. É gente renovada, gente que realmente quer levar a palavra. É evangelista nato. Mas a responsabilidade da evangelização não é só desse grupo, é da igreja. Jesus não deu a responsabilidade da evangelização para um grupo. Mesmo quando ele envia os 70, lembra da missão dos 70? Alguém pode dizer assim, não, ele deu sim a missão da evangelização para um grupo, porque ele enviou 70. Mas aqueles 70 eram a representação total da igreja. Aquilo era tudo que existia de igreja naquela época. Hoje em dia, não. Agora imagina se a sua igreja tem 200, 300 membros e 10 fazem a evangelização num grupo. É por isso que nós missiólogos não defendemos isso. Nós defendemos que cada coração com Cristo é um missionário. E que cada coração sem Cristo é um campo missionário. Então, todos nós temos que fazer missões. Todos nós temos que evangelizar. Todos nós temos que pregar. Tá bom, querido? É assim que funciona. É assim que tem que ser. Item de número 2 do tópico 1. Cristãos dispersados, mas não conscientes da sua missão. Eu achei importante esse particípio passado aqui, dispersados. Por quê? Porque eles não estavam dispersos. Gente dispersa parece uma ação efetuada pela própria pessoa. Eu estou disperso porque eu estou distraído. Ou eu estou disperso porque eu escolhi sair do meu lugar e ficar por aí vagando. Não, não é isso não. Eles foram dispersados. Isso indica a ação de alguém sobre eles. Não foi da vontade deles. Então essa forma gramatical aqui está muito boa. Cristãos dispersados, mas conscientes da sua missão. Eles foram obrigados a sair do seu lugar comum, mas foram com consciência da missão. Essa consciência quase que não é consciente. Olha o que eu estou falando. Essa consciência quase que não é consciente. Lembra que eu falei da diferença da missão ontem e missão hoje? A missão ontem acontecia porque eles foram obrigados a ir. Foram dispersados. A missão hoje acontece de forma proposital, programada. Ali não, eles estavam sendo dispersados, obrigados a irem
salvando suas vidas. Se ficasse, morria pela perseguição. Então foram. Mas como o coração estava cheio de Cristo, foram testemunhando, foram pregando. Então, não é que eles tinham assim uma consciência missionária de que tinham que ir, como hoje em dia. Hoje em dia, uma igreja que tem consciência missionária, ela envia missionários. Não era isso que estava acontecendo aqui, não. Aqui ninguém estava sendo enviado, não. Aqui eles foram obrigados a sair do seu lugar pela perseguição. E indo, então eles pregaram. Porque Jesus estava enchendo seu coração. O Espírito Santo estava enchendo seu coração. Em suma, meu querido, quem tem o coração cheio de Cristo, prega e testemunha em todo lugar, a tempo e fora de tempo, e sem ser inconveniente. Então, no item 2 aqui, cristãos dispersados mais conscientes da sua missão, e somente uma igreja, falando de hoje em dia, então, somente uma igreja consciente de que a sua missão primeira deve ser evangelização e missão, vai agir desse jeito. Somente gente que realmente está convertida e cheia do Espírito Santo vai agir desse jeito. Por onde anda, testemunha. Eu já testemunhei de Jesus nas situações mais incomuns que você possa imaginar. Mas sempre com sabedoria, entregando a palavra de Deus aos corações. Colocando a palavra de Jesus dentro dos corações. Então, em situações muito adversas, em situações que você fala assim, nossa, aqui não dá para pregar. Mas dá, porque quando Deus quer falar com uma pessoa, Ele usa o seu servo, a sua serva, e o coração da pessoa se abre, e a gente pode, então, testemunhar. Então, queridos, foram dispersados, mas permaneceram na sua missão. Eu falei aqui que eles não eram conscientes do jeito que nós hoje somos conscientes, porque é verdade. Eles não saíram para fazer missões. Eles foram expulsos do seu lugar e fizeram missões. Hoje em dia, a gente sai para fazer missões. Hoje em dia, a gente faz missão de forma consciente, programada e sustentada. Item de número 3 do tópico 1. Cristãos leigos mais capacitados. Precisa fazer curso de missiologia para pregar o evangelho? Não. Precisa fazer curso de teologia para pregar o evangelho? Não precisa. Se fizer, é melhor. Se tiver teologia, se tiver missiologia, com certeza vai sair melhor. Vai conhecer tecnicamente as escrituras. Você sabia que a Bíblia é toda sistematizada em relação à teologia? Por que a gente chama teologia de teologia sistemática? É porque se eu pegar, por exemplo, para estudar anjos, eu posso sistematizar a doutrina dos anjos. Eu pego, então, todos os ensinamentos da Bíblia sobre anjos e eu formo a matéria angelologia. Do mesmo jeito, eu posso sistematizar o ensino da igreja. Aí vira eclesiologia. Do pecado, a martiologia. Do Espírito Santo, pneumatologia. E por aí vai. Então, a gente pode sistematizar o ensino. E quando a gente aprende, quando a gente faz teologia, a gente tem os sistemas doutrinários das escrituras muito claros na mente. Então fica fácil de pregar. Fica fácil de ensinar. Fica fácil de identificar a dúvida da pessoa e pregar. Mas não precisa ser formado para a evangelização. Eu acho que precisa ser formado para a missão. Quando você é enviado para um povo de língua estranha, de cultura estranha à sua, então você tem que ter formação, sim. Então, para a missão, lembrando que missão não é dentro do nosso idioma, missão é fora do nosso idioma. Essa é a divisão técnica da missiologia. Na missiologia, evangelização é na nossa língua, missão é fora da nossa língua, transcultural. Por isso que eu digo que para missão é importante sim, tem que ter treinamento, tem que ter curso, tem que conhecer a cultura do povo, senão vai e volta. Eu tenho aqui na série Missiologia um vídeo, Entusiasmo e Decepção nas Missões, que fala exatamente sobre isso. Na nossa série Missiologia tem muita coisa boa, viu? Eu vou deixar o link dela aqui na descrição para você assistir. Eram leigos. O que é ser leigo? É não ter formação, como eu acabei de falar. Mas eram capacitados pelo Espírito Santo. O que é isso? O Espírito Santo dava graça para eles falarem da experiência que eles viveram com Jesus. O que é a pregação do Evangelho em suma? Não é uma pregação elaborada, cheia de técnica, como eu faço aqui na escola bíblica, que tem gente que até nem gosta, mas 95% das pessoas gostam, né? Então, para ensinar a igreja, tem que ter técnica, sim. Quanto mais técnica, quanto mais profundidade, melhor. Para falar por pecador, só precisa dizer que Jesus ama ele, morreu por ele na cruz do Calvário e é capaz de salvá-lo.
Evangelho é isso. É boas novas de salvação. Depois que ele entra para a igreja, que ele começa a fazer parte do corpo da igreja, depois do batismo, começa a participar da comunhão, da ceia, viver igreja, aí ele começa a ser ensinado de forma técnica, tá bom? Então, o Espírito Santo capacita você a falar da sua experiência. Se você olhar para o apóstolo Paulo diante do rei Agripa, por exemplo, Paulo não foi nada técnico com o rei Agripa. Ele simplesmente testemunhou da experiência que ele viveu com Jesus. Isso é evangelho. É o suficiente para converter uma alma. Aqui no item 3, Lucas destaca que dentre esses cristãos havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, a capital da Síria. Era uma cidade grande, uma metrópole ali daquele lugar. Uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. Então a gente consegue perceber que foram cristãos comuns que fundaram a igreja de Antioquia. Depois, o apóstolo Paulo, numa das suas viagens missionárias, ele vai para lá confirmar a fé desses irmãos. Mas não foi ele que abriu essa igreja lá. Eles foram usados, então, para fundar aquele trabalho, que inclusive foi bem sucedido, porque a mão de Deus era com eles, conforme Lucas destaca em Atos 11 e 21. Então, meus irmãos, era essa missão que eles fizeram. Por que eu estou chamando de missão? Porque foi para gregos, né? Para povo de outra cultura, de outro idioma. Se você olhar direitinho a Bíblia, você vai entender essa classificação missiológica que eu ensino e que a gente aprende em missiologia. Que evangelização é para o povo do próprio idioma e missão é para de outros idiomas. Antigamente, se a pessoa desse 2 passos, já estava em outra cultura, né? Hoje em dia, ainda, se você olhar aqui para a Europa, na comunidade europeia, você viaja de trem por vários países. Então, era pertinho. Nós que temos aqui nosso país, aqui no Cone Sul, um país imenso, que para você sair dele, para você andar dentro dele, já é uma dificuldade, porque é um país imenso. Para sair dele, para ir para outro lugar, só de avião, é uma viagem de custo, né? De empenho, você precisa realmente fazer um programa. Mas lá dentro da Europa, não. Os países eram vizinhos, todos ali perto. Ainda mais naquela época, tinha um povo aqui, outro povo aqui, outro povo aqui, outro povo aqui. Você vê que Jesus andando a pé, encontrou samaritanos, encontrou gregos, encontrou gente de todo tipo, né? Porque eram próximos. Então, isso caracteriza missão. Foi para outro idioma, foi para outra cultura, é missão. Dentro da cultura é evangelização. Então, o que fica evidenciado aqui no item 3, cristãos leigos mais capacitados pelo Espírito Santo, é que não é o cargo nem a formação que te dá a capacidade. Isso aí só ajuda, mas não define tudo. O que define tudo mesmo é a capacitação do Espírito Santo. Não adianta ser formado, conhecer muita coisa, se a graça de Deus não estiver na vida da pessoa. Não vai conseguir nada, né? Por outro lado, conhecendo um pouco das Escrituras, mas tendo a graça de Deus, na evangelização, pode fazer muito sucesso. Tópico de número 2, uma igreja com visão transcultural. Item 1, a cultura grega, a cultura helênica. Item 2, contextualizando a mensagem. No item 1, a Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia e falaram aos gregos. Esse falaram aos gregos é pregaram aos gregos. É Atos 11 e 20. Essa expressão falaram aos gregos, então, que eu estou traduzindo aqui para vocês como pregaram aos gregos, ela é de extrema importância porque ela marca o primeiro contato da igreja que começa com judeus, o primeiro contato deles com os gentios. A gente sabe muito bem que Israel era um povo fechado. Inclusive, na última aula eu falei de etnocentrismo e de um Deus tribal. Que Deus era o Deus do povo de Israel. Então, esse conceito de Deus tribal a gente estuda, aprende em missiologia. Assista a aula passada, você vai achar muito interessante. O conceito de Deus tribal. Então, ele fala de uma nação que tem um Deus que é seu. Né? Esse povo é propriedade desse Deus e esse Deus é desse povo. Então, Israel vivia fechado. E a questão do etnocentrismo. Etnocentrismo é a ideia de que um povo, uma cultura é maior, mais importante, é o centro das culturas do mundo. Isso é etnocentrismo. A nação que acha que os seus costumes, que a sua religião, que o seu Deus, que o seu pensamento teológico é o único certo, é o mais importante no mundo.
Israel vivia isso. E agora, com essa saída desses aí, desse pessoal que começou a evangelização, inclusive fundou a igreja em Antioquia, esse etnocentrismo e esse conceito de Deus tribal é quebrado. Então, a gente vê que a cultura helênica, a cultura grega, uma cultura centenária, né, foi alcançada pela pregação do Evangelho. Atos 11:20, então, marca o momento em que a igreja alcança outras nações. Então, é um momento muito importante. E esses que foram alcançados, esses gregos que foram alcançados, não eram judeus que falavam grego, não. Não era parte de Israel de língua grega, não. Era grego mesmo. Então, era completamente gentil. Então, é um marco muito importante na história da igreja. Então, uma igreja com visão transcultural. Deixa eu falar de novo aqui. Esse meu comentário de agora, ele é só para abrir o seu entendimento, tá bom? Uma igreja com visão transcultural. Isso aqui é muito mais para nós do que tentar perceber isso na igreja primitiva. Porque a igreja primitiva, ela não tinha muita visão transcultural. É que ela estava sendo perseguida e ela foi então para outras nações, para outros povos, como eu falei para vocês, a Europa tem países muito próximos um do outro, então ela foi para outras culturas, para outros povos, e lá, como ela estava com o coração cheio de Cristo, ela anunciou Cristo. Mas não foi uma coisa programada. Não foi uma missão transcultural pré-definida. Olha, nós vamos evangelizar tal país. Não foi isso, não. Eles estavam sendo perseguidos, saíram e falaram. Então, transculturaram a mensagem do evangelho. Mas não como um programa. O programa era divino. Deus permitiu a perseguição sobre a igreja para que ela se espalhasse e pregasse. Então, era um programa divino. Mas a própria igreja mesmo, não. Ela só estava fazendo. Porque estava no coração dela fazer. Hoje em dia, uma igreja com visão transcultural. Hoje em dia, uma igreja precisa entender o que é a missão, o que é a evangelização, o que são povos não alcançados. Tudo isso eu ensino na nossa série Missiologia, que está aqui na descrição para você assistir. Então, quando a igreja entende o que é a missão transcultural, que não é pregar dentro do seu povo, mas para outro povo, então ela ganha visão transcultural. Porque ela entende que tem outros lugares do mundo onde não tem Bíblia traduzida ainda para eles. Que coisa! Você sabia que a Bíblia chegou no Brasil para nós? O primeiro exemplar da Bíblia que a gente tem traduzido no nosso idioma data de 1840. Portanto, menos de 200 anos que a gente tem esse livro traduzido para o nosso idioma. E a nossa nação tem mais de 500 anos. Como que era então, meus irmãos? Já parou para pensar nisso? Hoje você tem tanta facilidade para conseguir uma Bíblia que você nunca nem pensou que nós só temos ela no nosso idioma há 200 anos. Porque esse livro foi escrito primeiro em hebraico, Antigo Testamento, com pouquíssimas partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Depois Jerônimo traduziu para o latim. E nós temos uma importante tradução que é a de Tyndale para o inglês. Por isso eu uso essas 4 versões para interpretar a Bíblia aqui, principalmente na nossa série Etimologias. Por quê? Porque essa Bíblia, esse livro que nós temos na mão, ele não foi escrito no nosso idioma. Foi escrito em hebraico grego, originalmente. Depois traduzido para 2 importantes idiomas, latim e inglês. Aí quando a gente vai nessas bases para investigar certas mensagens, a coisa fica fácil de entender. Então veja que o próprio recebimento das escrituras pela nossa nação é um trabalho transcultural. Alguém trouxe para nós a Bíblia no nosso idioma. João Ferreira de Almeida começa isso no século XVI, mas só chega na nossa mão em 1840, traduzido. Veja só que dificuldade, né? As Assembleias de Deus chegaram aqui no Brasil há 100 anos, 110 anos, com Daniel Berg e Gunnar Wingren. Esses homens que tiveram coragem de deixar suas nações e fazer missão. Isso é missão. Transculturaram. Deixaram seu povo, seus costumes, né? Sua família em segundo grau e vieram trazer o evangelho para nós. Não só eles, outros também vieram, mas como a gente está falando de Assembleia de Deus, então eles são os ícones da missão transcultural aqui no nosso país. Então, no tópico 2, uma igreja com visão transcultural. Hoje nós precisamos ter. A igreja que ainda não tem missão transcultural
precisa, em nome de Jesus, ganhar essa visão transcultural. No item de número 2, contextualizando a mensagem, eu peguei o item 2 e eu resumi ele em 5 itens para facilitar o entendimento. Vai ficar aqui na nossa aula no blog, tá bom? Você pode ir lá no blog, pode copiar isso aqui, pode imprimir, pode levar para sua aula, que esses 5 itens que eu coloquei aqui vão facilitar e muito o seu comentário aqui no item 2, do tópico 2. 5 pontos sobre a evangelização aos gentios, que a gente depreende aqui do item 2. Primeiro, adaptação da mensagem para o público. Os cristãos, eles ajustaram a forma de anunciar o evangelho conforme o contexto cultural dos ouvintes. Para pregar para judeu, era fácil porque os judeus já estavam acostumados com a Torá, a lei de Moisés, os profetas e os escritos judaicos. Então, fazer como o apóstolo Paulo fez, mostrar Jesus dentro dessas escrituras, era mais fácil. Como Estevão fez na sua pregação, começou lá em Abraão e veio, né, mostrando Jesus dentro da cultura judaica, era fácil. Agora, como falar de Jesus para gregos ou para outra nação que não conhecia o conceito de Deus e Yahvé? Olha que difícil. Então, eles precisavam adaptar a mensagem. Para os gentios, então, que não tinham essa base das escrituras hebraicas, a abordagem precisava ser diferente. E foi o que eles fizeram. Eles eliminaram as referências do judaísmo e fizeram uma abordagem diferente. A ausência de referências aos costumes judaicos. É o segundo ponto aqui da minha explicação do item 2 do tópico 2. Práticas como circuncisão, lei cerimonial, que eram mencionadas para judeus, para gentios não tinha nenhum cabimento, porque eles não sabiam de nada disso, não praticavam isso. Isso, então, eliminando isso, evitava as dificuldades culturais e religiosas. O terceiro ponto importante aqui, nesse comentário, é o confronto com a idolatria. O povo grego era muito idólatra, né? A Grécia estava saturada de deuses. O apóstolo Paulo, inclusive, na pregação que ele fez no Areópago, assista esse vídeo aqui que você vai achar muito interessante sobre Paulo no Areópago. O momento que Paulo transforma o Areópago em púlpito. Um vídeo muito importante. Você vê que ele teve até dificuldade, porque ele viu que Atenas estava carregada de idolatria. Mas ele encontrou uma porta cultural e pregou para eles o Deus desconhecido. Eles honravam não conhecendo. Então, a abordagem da igreja para os gregos foi adaptar a mensagem, eliminar as referências a costumes judaicos para facilitar o entendimento dos gregos e começar a confrontar a idolatria. O verdadeiro Deus não é Zeus, é Yahvé. O verdadeiro Salvador é Jesus Cristo, o Senhor. E com isso eles começam a universalizar o evangelho, que é o quarto item aqui da minha explicação. Mesmo com adaptações, a essência da mensagem permanecia a mesma, sempre Jesus no centro. Isso permitiu então que o evangelho se espalhasse sem muita dificuldade entre outras culturas. A primeira cultura para quem chegou foram os gregos, né? E depois, em último lugar aqui, o quinto ponto aqui da minha explicação é a ênfase no nome do Senhor Jesus. Eu acho que você vai achar isso aqui muito importante, muito interessante. Preste bastante atenção nisso aqui. Jesus foi pregado para os judeus como o Mashiach. Ele é Yeshua HaMashiach. Jesus, o enviado. Jesus, o Messias. Israel esperava um Messias. E todos os apóstolos e a igreja pregou para os judeus que esse Jesus Cristo que foi crucificado em Jerusalém era aquele Messias prometido pela lei de Moisés, pelo próprio Moisés e pelos profetas. Então, era fácil encontrar o Messias que Israel esperava e associá-lo a Jesus que foi crucificado em Jerusalém. Mas e para gregos? Os gregos não tinham esse conhecimento, nem sequer entendiam que Jesus fosse uma divindade. Então, para os gregos, eles começaram a anunciar Jesus como Senhor, o Senhor e Salvador. E é aí que fica muito interessante, e aqui, entendendo que o Messias foi anunciado para judeus e o Senhor, o Salvador, anunciado para os gentios, nós entendemos por que
porque o livro de Atos destaca o batismo em nome do Senhor Jesus. Jesus foi anunciado para os gregos como o Senhor. Por isso, quando a gente vê referências como Atos 2:38, 8:16 e 19:5, o batismo não é em nome da Trindade, mas é em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque a pregação para os gentios foi baseada no Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Os gregos já tinham uma miríade de deuses. Aí eu vou anunciar mais um Deus que é composto por 3 pessoas? Fica mais difícil, né? Então vamos anunciar Jesus Cristo como Senhor, como o Salvador. E vamos dizer que o batismo, que é a porta da entrada da conversão dessa nova religião, é feita no nome dele. Aí a gente vê Atos 2:38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Tá vendo? Anunciaram Jesus como Senhor e o batismo em nome de Jesus como Senhor. Sem complicação. Adaptando a mensagem para que os gregos pudessem entender com facilidade. Atos 8:16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. De novo aqui. Jesus, então, foi anunciado como Senhor. O batismo foi anunciado, então, em nome desse Senhor. E Atos 19:5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Por que foram batizados em nome do Senhor Jesus? Porque ouviram a pregação do Senhor Jesus. Ouviram a pregação de que o Salvador é o Senhor Jesus. Então eu escuto a pregação de que eu devo aceitar Jesus como Salvador e sou batizado em nome de um Deus com 3 pessoas. Aí complica, né? Mas já quando em Mateus 28 Jesus diz: ide por todas as nações e ensine elas. Depois que ensinar, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá vendo? Então quando você ensina, você tem tempo para ensinar esse Deus trino. Mas quando você está pregando, coisa rápida, para gregos ainda mais, meu Deus, gente que era acostumada a pensar, gente filósofa, era mais complicado. Então anunciou Jesus e pregou o batismo em nome de Jesus e batizou em nome de Jesus. Entendeu agora a questão? Viu como ficou facinho agora? Tem tanta gente discutindo, gastando tempo, perturbando a igreja com o batismo. É no nome de Jesus ou é no nome da Trindade? Ora, irmão, não faz diferença, é só contexto. A gente percebe que então que no contexto de Atos dos Apóstolos é em nome do Senhor Jesus, porque a pregação era para gentios. Gentios ouviram do nome do Senhor Jesus, portanto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Já em outras nações, para quem foi ensinado o Evangelho com minúcias, então batiza-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ensina-se também a respeito de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tópico de número 3, uma igreja que forma discípulos. Aqui a gente tem 3 itens. A base do discipulado, denominados cristãos, a primeira vez que os discípulos são chamados de cristãos, e o 3, identidade cristã. A base do discipulado. Ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, Atos 11:22, a partir de Jerusalém os apóstolos enviam para lá Barnabé. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja cheia da graça de Deus, né? E ele, como era um homem de bem, cheio do Espírito Santo, ele encorajou aquela igreja. Foi enviado para lá, então, para iniciar um processo de discipulado, de ensinamento, e também ele incentiva a igreja. Não é o que eu faço aqui sempre também com vocês, irmãos, incentivando sempre a estudar. Vai lá no blog, leia a aula com detalhes, pegue as notas, ministre aí na sua igreja uma aula com qualidade, com essência. Eu também não faço questão de mostrar para vocês aqui os significados originais no grego, no hebraico, no latim, para deixar o entendimento de vocês bem firme. Isso é discipulado. Ensinar, firmar os pés de vocês nas escrituras. A igreja não pode ser baseada em fantasia. Você não pode viver as escrituras com o que você acha que a escritura está falando. Nós temos que viver as escrituras pelo que a escritura realmente está falando. Se você for na nossa série Resposta em Foco, você vai ver como a gente descodifica muitas dúvidas das escrituras, discipulando os inscritos aqui do canal. Se você for na série Etimologias, você vai ver como que a gente discipula mostrando o verdadeiro significado das escrituras. Se você for na série Hermenêutica Descomplicada, você vai ver o meu cuidado com pregadores, querendo que você seja o melhor pregador, não um pregador fantástico, aquele que fica pregando coisa da própria cabeça, mas aquele pregador que prega o que realmente a escritura está falando.
Então, nós temos aqui mais de 22 séries, todas muito importantes para construir um discipulado forte na sua vida. Aqui no nosso canal, cerca de 80% dos inscritos são oficiais da igreja, são obreiros da igreja. Porque esses homens procuram aquilo que eu ensino aqui. Então isso aqui é um canal de discipulado. A igreja deve ser um canal de discipulado. Barnabé percebeu aqui que a igreja precisava ser discipulada. E ele, como igreja, se torna também um canal de discipulado. Ele achou que não ia, que ia ser sofrido sozinho. Ele vai então em busca de Paulo para o ajudar. Assim foi feito, ó, Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Tá vendo? Isso aqui é discipulado. Isso que eu faço aqui no canal é discipulado. Toda semana uma aula de escola bíblica para vocês, com profundidade, com detalhe. Não sei se vocês perceberam, mas a minha tônica aqui é mais para o professor do que para o aluno. Porque eu sei que a maioria das pessoas que vêm em busca do que a gente ensina aqui sobre escola bíblica são professores. Então, eu discipulo professores que discipulam alunos. Olha só a importância desse trabalho. Então, a base do discipulado é o ensinamento, e o ensinamento sistemático. Esse episódio aqui de Paulo e Barnabé ficando um ano ali na igreja ensinando, ele mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensinar essas almas. Sem ensino, a igreja não cresce na graça e no conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Raras vezes nós vamos deixar pessoas aí que aceitaram Jesus sem encaminhar, mas não pode, tem que encaminhar. Eu já fui em outra cidade entregar uma pessoa que aceitou Jesus pela minha pregação para uma igreja, para uma denominação, para que fui falar com o pastor, com a pessoa, falei, ó, eu preguei o evangelho para essa pessoa aqui e ela não tem onde congregar, ela não sabe nada do evangelho, estou deixando ela nas mãos do Senhor, para o Senhor cuidar dela. Ele falou, graças a Deus, meu irmão, que coisa bonita que você está fazendo, pode deixar comigo que nós vamos cuidar muito bem dessa pessoa. Então é isso. Né? Diferente do eunuco, coitadinho do eunuco, né? Ouviu o evangelho, foi embora para a Etiópia, Jesus Cristo. Como que aconteceu lá, né? Como será que foi lá a experiência dele? Já aqui nessa igreja, não, uma igreja que teve suporte, teve um ano de ensinamento sistemático, que coisa boa, né? Então, queridos, os professores na igreja são muito importantes, os mestres na igreja são muito importantes. Não lance para longe de você o conhecimento. Não rejeite o conhecimento. Não rejeite a teologia. Não rejeite a formação, meu irmão. Invista tempo, dinheiro e dedicação para se formar, que o seu ministério vai ser um ministério muito mais abençoado. Item de número 2, chamados de cristãos, denominados de cristãos. Os cristãos de Jerusalém, eles já tinham sido chamados de irmãos, em Atos 1,16, de crentes, em Atos 2,44, de discípulos, em Atos 6,1, de santos, em Atos 9,13, e já tinham sido chamados também de aqueles que eram do caminho, em Atos 9:2, e agora, aqui em Antioquia, eles são chamados pela primeira vez de cristãos, é Atos 11:26. O termo cristão tem o sentido de pessoas de Cristo, pessoas que representam Jesus. E deixa eu fazer uma nota aqui sobre o termo cristão. Eu vou deixar para vocês lá no nosso blog o contexto cultural disso aqui, porque tem muitos teólogos que dizem que esse termo foi aplicado a primeira vez em tom de zombaria, né? Aí eu vou deixar uma notinha para vocês lá no nosso blog, com um contexto cultural, um significado original, uma possível zombaria mesmo, o termo sendo usado como possível zombaria, e a transformação desse termo. Essas notas todas são aqui do item de número 3, a identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas a sua vida de fé, as suas atitudes. Sabe que quanto mais velha a gente vai ficando, mais a gente observa o que as pessoas fazem do que o que elas falam, né? Então, não adianta ter nome de cristão e não agir como cristão. Tem que ter nome de cristão e ser cristão. Jesus fala no Apocalipse para pessoas que têm nome de que vive, mas está morto, né?
Então não adianta, tem que ter vida. O verbo mais importante no cristianismo é ser. Você precisa ser. Alguns estudiosos então acreditam que o nome cristão foi usado em Antioquia em tom de zombaria. Se é verdade ou não, esse nome passou a ser identificador, passou a ser a insígnia dos cristãos. Eu vou deixar as notinhas lá para vocês no nosso blog, tá bom? Aí você vai lá e lê. Vou deixar lá o contexto cultural, o significado original, o possível zombaria e transformação do termo. Vamos falar só da transformação do termo aqui, que é para você ficar curioso e ir no blog. Quando for no blog, clique no botãozinho seguir o nosso blog. A transformação do termo é que aquilo que começou como possível zombaria, então passou depois a ser o distintivo dos cristãos. Eles realmente abraçaram essa ideia de serem pessoas de Cristo. Cristão significa representação de Cristo, pessoa de Cristo. Tem gente que até costuma definir como um Cristo menor, né? Então é isso, ser cristão é ser seguidor de Jesus. E para terminar a aula de hoje, verdade prática, aplicação pessoal e conclusão. Verdade prática, faz parte da missão da igreja a evangelização dos povos não alcançados. É uma necessidade que nós temos, meus irmãos. Sabe qual é a máxima da missão? É a seguinte, Jesus disse, ide e pregai. Em Mateus ele disse, ide e ensinai. Sabe qual é a máxima da missão? Se você não pode ir, envie alguém no seu lugar. Como que você envia alguém no seu lugar? Contribuindo com a obra missionária, contribuindo com dinheiro na obra missionária. Porque assim a obra missionária pode enviar alguém no seu lugar. E você fica fazendo parte dessa obra, porque você está contribuindo com missões. Tá bom? E por falar em contribuição, algumas pessoas perguntaram para mim como que fazia para cooperar aqui com o meu trabalho. É só ler esse QR Code que está aparecendo aqui do lado agora, com o aplicativo do seu banco, e pronto, você já pode depositar o tanto que você quiser de oferta aí para ajudar o nosso ministério. Não pode ir? Envie alguém no seu lugar. Nosso trabalho está te fazendo bem? Quer contribuir, como muitos estão fazendo e querendo? Faça isso. Eu sou muito grato por isso. Aplicação. Como igreja, nós somos chamados a viver a obra missionária, levando Cristo para todos, com sabedoria, coragem e compromisso. Vamos ser discípulos, aqueles conscientes que foram discípulos um dia, foram discipulados um dia, hoje fazem discípulos e discipulam. E a conclusão, hoje a gente aprendeu como que a providência de Deus, o plano de Deus faz com que a evangelização alcance povos não alcançados. Eu falei para vocês no item aí que falou que uma igreja consciente da missão transcultural, eu falei que eles não estavam conscientes do jeito que a gente é consciente, né? Porque é verdade, o plano é de Deus. A providência era de Deus, o projeto era de Deus. É como se Deus tivesse falado assim, ó, eu vou permitir essa perseguição porque essa perseguição vai tirar a minha igreja do lugar comum, vai espalhar ela e ela então vai testemunhar da minha palavra. Mas não foi um plano da igreja, como missão hoje é um plano da igreja. A missão hoje é propositada, a missão aí foi improvisada. Se você é pastor da igreja e assistiu essa aula de hoje, não espere ter tudo à mão para fazer a evangelização. Comece a evangelizar. Comece a despertar a sua igreja para a evangelização. Como que você faz isso? Inclusive, você é a pessoa-chave da evangelização, tá bom? Assista esse vídeo aqui, ó, o pastor, a pessoa-chave das missões. Você vai ver que interessante. Você é a pessoa-chave. Porque se você incentivar, você vai ganhar a igreja para missões. Como é que eu faço isso? Todo dia no culto de fim de semana, fale para a igreja da importância de evangelizar. Pode ser na palavra de abertura do culto. Pode ser um momento assim, né, antes da pregação. Você fala da importância da pregação. E desperte a sua igreja para a evangelização. Daqui a pouco você vai começar a notar a diferença. Você vai perceber a sua igreja enchendo, porque a igreja vai começar a evangelizar. Então, não espere ter tudo à mão. Comece a fazer. Não precisa ser pessoas formadas, consagradas, inteligentes, com faculdade para pregar o evangelho. Não, só precisa de gente que já viveu a experiência de ser salvo. Essas pessoas já podem salvar outras. É isso por hoje então. Se você gostou da aula, compartilhe com alguém, coloque lá no seu Facebook o link da nossa aula, peça para as pessoas se inscreverem no nosso canal, eu conto com a sua ajuda.
publica no status do seu WhatsApp, envia para os irmãos pelo WhatsApp. Fazendo isso, você vai ajudar os irmãos, vai ajudar o nosso canal, que nós estamos tentando fazer o nosso canal crescer, e você compartilhando, você vai nos ajudar. Deixe sempre um like, seu like indica para a plataforma do YouTube que você gostou, e assim ela compartilha o nosso vídeo na plataforma. Então seu like é importante. Se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, se torne membro. E se quiser falar direto comigo, seja membro do nível consultoria. Você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. A próxima aula vai ser a última aula. Nós vamos estudar a Assembleia de Jerusalém. Uma aula também importante.